o orçamento de 2023 é, sem dúvida nenhuma, o primeiro grande desafio político e econômico dessa equipe de transição, porque a peça orçamentária que foi enviada pelo governo Bolsonaro ao Congresso Nacional já é extremamente problemática. Há cerca de um mês da posse, a equipe de transição do novo governo apresenta propostas para mudanças na Previdência, a começar por revisões nas pensões por morte e invalidez. Para o grupo de trabalho sobre o tema, é necessário aumentar os valores pagos hoje, especialmente para a faixa mais pobre da população. Os planos também incluem medidas para reduzir o tempo de análise dos benefícios, algo criticado ontem pelo presidente eleito Lula no Twitter. As alterações precisam ser aprovadas pelo Congresso e já são vistas com ressalvas, ao lado de outros planos, como a PEC da transição, por causa do impacto nas contas públicas. Todos estão imbuídos desse propósito de entender o caminho que seja um caminho equilibrado que compatibilize responsabilidade fiscal com o Programa Social Sustentável a partir de janeiro. E a obrigação do governo também, evidentemente, que é o de identificar nesse espaço fiscal o que vão ser as prioridades efetivamente para o Brasil, de aplicação de recursos, com gastos que sejam responsáveis, com boa qualidade de gasto público. Se a previdência dos civis pode sofrer mudança, no caso dos militares, o novo governo prefere a cautela. O tema não foi mencionado na campanha para evitar atritos, e as dificuldades para a transição na defesa devem congelar qualquer iniciativa do tipo, ao menos publicamente, ou antes de um novo ministro ser anunciado. O presidente já disse isso publicamente, que o ministro da Defesa será um civil. Foi no governo dele e será. Em uma semana de negociações intensas sobre o novo governo, o Ao Ponto dessa sexta-feira fala sobre as propostas de mudanças nas pensões e sobre o impasse no Ministério da Defesa. Para isso, conversamos com a colunista Bela Megali e com a repórter da sucursal do Globo em Brasília, Geralda Doca. Eu sou Felipe Barini, te convido para mais um episódio. Vem com a gente! Geralda, no meio de todas as discussões sobre vários temas aqui do próximo governo, a Previdência começou a ganhar um pouco de destaque. O que está se propondo de mudanças dentro pro próximo governo, o governo do presidente eleito Lula? Então, a equipe de transição apontou pelo menos dois pontos da reforma que, segundo eles, vão precisar passar por revisão, que é o benefício, o valor do benefício da pensão por morte e aposentadoria por invalidez. E por que isso? O próprio presidente Lula, ainda na campanha, e no último debate na TV Globo, o presidente Lula criticou a reforma e disse que as mudanças prejudicam os mais pobres, prejudicam os aposentados. Vocês sabem que você reduzir a quantidade de dinheiro que a pessoa pensionista recebe? Vocês sabem que aumentaram o tempo da mulher para se aposentar? Então, a equipe de transição está indo nessa mesma linha, porque com a reforma, a pensão por morte, que era de 100%, ela caiu pela metade, 50%, mais 10% por dependente. Por exemplo, uma viúva só com um filho, ela passou a receber, então, em vez de 100%, 60% do valor do benefício, né? E no caso da aposentadoria por invalidez, que era de 100% também, ela passou a ser de 60% da média das contribuições, mais 2 pontos percentuais por cada ano que excede o tempo mínimo obrigatório de contribuição, que é de 15 anos. Então, a equipe de transição vai propor isso e vai propor também ajustes na gestão da Previdência para reduzir filas, contratação de funcionários, cerca de 1.000 novos funcionários em concurso público, ajuste de sistemas, enfim. São 2 relatórios que a equipe de transição vai entregar. O primeiro, que está praticamente pronto, que vai tratar praticamente da gestão e o que precisa ser feito para você atacar as filas, e o segundo, que são medidas mais propositivas para os primeiros 100 dias de governo do futuro presidente Lula. Você mencionou a questão das filas. Horas antes da gente conversar aqui, o presidente eleito ele foi ao Twitter dizer que ele recebeu uma herança do governo Bolsonaro, uma fila de 5 milhões de pessoas. Lula escreveu o seguinte, abre aspas, o desmonte promovido pelo atual governo deixou como herança uma fila de 5 milhões de pessoas esperando a análise do INSS.
teremos muito trabalho pela frente e temos um compromisso com o povo brasileiro. Vamos juntos atuar para garantir direitos e dignidade para a população. Fecha aspas. Essas propostas já têm alguns números, por exemplo, de quantas pessoas podem ser contratadas via concurso, se vão ser abertas novas agências? Já tem alguma perspectiva prática quanto a isso? Não, assim, o relatório ainda não foi apresentado, né, mas eles têm previsão de contratar 1.000 servidores, né, via concursos públicos, fazer ajuste, investir em sistemas para acelerar concessões e autorizações automáticas, né, e querem também reduzir a fila no Conselho de Recursos, porque o Conselho de Recursos ele é separado da Previdência Social, só que assim, as pessoas ficam na fila, as pessoas quando têm pedidos negados nas agências, elas chegam a ficar na fila na fila de recursos 2, 3 anos. A fila de recursos também não anda. Então é preciso que tenha uma atenção especial para essa área recursal, porque não adianta nada. Você tem uma fila gigantesca no INSS, à espera da concessão dos benefícios, e você tem outra fila maior ainda na área de recursos. São áreas muito problemáticas e que o governo vai ter que atacar. Por exemplo, a pensão por morte, da forma como a reforma foi aprovada, ela prevê uma economia de 101 bilhões em uma década, ou seja, de 2020 até 2029. Porém, se o futuro governo mexer nisso, esse valor vai ser prejudicado, né? O mesmo pode acontecer com a aposentadoria por invalidez, que tem uma economia prevista de 78,6 bi em uma década. Se você mexe, permite que seja integral, esses valores podem não se concretizar. E mais, a previsão do grupo técnico é que essas mudanças valham a partir de 13 de novembro de 2019. Ou seja, quem pediu benefício, aposentadoria por invalidez ou entrou com pedido de pensão por morte, essas pessoas seriam beneficiadas, né, com novos valores a partir dessas mudanças. Então, do ponto de vista, como a gente falava, de contas públicas, isso é muito ruim, né? Essa menção ao novo aumento nos gastos públicos pode atrapalhar de alguma forma as negociações sobre a PEC da transição? Eu acho que traz risco. Tanto é que o pessoal que faz parte do grupo da transição, eles estão falando de forma muito reservada. Tem uma orientação para ninguém falar com a imprensa, para dizer o que eles vão trazer nos relatórios, justamente para esperar passar esse período. Porque se o Congresso aprovou, né, e promulgou a reforma, e você, ao mesmo tempo, quer ampliar a margem para gastar mais, e tenta mexer em medidas que já foram aprovadas, com certeza isso vai trazer risco. Tem sim, né? Mas eles estão tratando isso de uma forma reservada. Só que em algum momento vão ter que anunciar, né? Vão ter que propor essas medidas, aí vale saber se o futuro governo vai aceitar mesmo e se o Congresso vai aceitar também aprovar essas mudanças. A sessão se iniciou ao meio-dia, com a obstrução dos partidos de oposição. Foram vários pedidos para que a votação fosse adiada. O processo de votação do texto principal da reforma começou no início da noite e às 8 horas veio o resultado. Foram 379 votos a favor e 131 contra a reforma da Previdência. Você mencionou que tem várias pessoas que foram contra a reforma da Previdência. A gente pode esperar nos próximos 4 anos outras medidas para alterar a reforma da Previdência do jeito que ela está hoje? Então, não se sabe, né? Porque se o governo enviar um projeto de lei para o Congresso propondo mexer no valor da pensão por morte e da aposentadoria por invalidez. Pode ser que lá no Congresso isso seja ampliado para outras medidas, idade mínima, outras questões, né? Então, assim, pode ser que seja. Nem tudo pode ser aprovado por projeto de lei, mas muita coisa pode. Então, assim, é por isso o risco de uma contrarreforma. Se você propõe esse tipo de medida e abre a discussão no Congresso, você não sabe exatamente onde vai parar. Agora, não adianta, eu não acredito também que o futuro governo vai propor medidas para enxugar gastos na Previdência, sabe, tipo, reduzir a diferença de idade entre homens e mulheres, né, que se manteve na reforma,
mexer em algumas categorias que ficaram com umas regras mais vantajosas. Então, assim, não vejo nenhuma sinalização no sentido de enxugar gastos na Previdência. E muitos analistas financeiros também não estão muito animados com essas propostas, né? O que a gente tem é que a equipe de transição está propondo. E assim, uma coisa que vale destacar, que o grupo que está cuidando do tema Previdência, enfim, eles buscaram especialistas, eles buscaram acadêmicos e sindicalistas, todo mundo tem um perfil meio contra a reforma. Não tem assim, eles não trouxeram para o grupo nenhum analista de linha mais dura, sabe? Todo mundo é ligado à questão de que não tem déficit previdenciário no país e tal. E isso não é verdade, né? Porque o nosso déficit, mesmo com a reforma, a gente registrou déficit no ano passado e um déficit muito elevado. Correspondente a 3,98% do PIB, então é muita coisa quando você compara também os números da Previdência dos militares. Então é isso, vamos ver como é que, se de fato essas medidas vão ser emplacadas, né, vão ser encampadas por Lula. Só para ter uma ideia, a gente fez a reforma em 2019, depois teve a reforma do sistema de previdência dos militares, mas somando o regime, o INSS, e somando o regime próprio dos servidores públicos federais e das Forças Armadas, o sistema previdenciário do Brasil fechou 2021 com déficit de 344,5 bilhões. Então isso é muito dinheiro. Né? E isso faz com que falte recursos para áreas prioritárias, como saúde, educação, investimento, justamente o que o futuro governo busca na aprovação dessa PEC da transição. Uma questão que eu pergunto para todo mundo que eu estou conversando em Brasília essas semanas, no seu caso, a Previdência tem alguma indicação de quem vai comandar a pasta da Previdência? Não, ainda não tem. Assim, esse grupo de trabalho vai propor também a divisão do Ministério hoje, que é o Ministério do Trabalho e da Previdência, que antes eram subordinados ao Ministério da Economia nas mãos de Paulo Guedes. Então, mas hoje o grupo de trabalho defende a divisão do Ministério do Trabalho e Ministério da Previdência. Muito provavelmente, nessa discussão e tentativa de construção de uma base no Congresso, é possível que o Lula entregue o Ministério da Previdência, se ele for recriado, a um político, e o Ministério do Trabalho também. E deixar Ministério da Fazenda, a Casa Civil, Ministério do Planejamento, e nas mãos aí de pessoas mais da confiança do presidente eleito Lula. Geralda Doca, muito obrigado e volte sempre. Obrigada. Bela, como a Geralda falou há pouco, o governo eleito, a transição, já está trabalhando em algumas mudanças para a previdência dos civis. E entre os militares, tem um movimento parecido? Entre os militares, não existe hoje a expectativa, pelo menos na equipe de transição de governo, em mexer em qualquer mudança relacionada à aposentadoria ou benefícios concedidos aos militares pelo governo Bolsonaro. Felipe, eu conversei com integrantes do grupo temático da Previdência e eles falaram que o foco é a fila do INSS, tentar zerar essa fila, e que não será discutido nada sobre a retirada ou mudança em relação à aposentadoria dos militares. Então, pelo menos na transição, esse tema está fora de debate. Tem algum sinal que esse tema possa voltar à pauta em algum momento mais à frente? Por hora não existe essa sinalização, Felipe, até porque os interlocutores do governo Lula com os militares têm defendido que não se mexa nessa área, ou seja, os benefícios concedidos aos militares em relação à aposentadoria, pagamentos de pensões, sejam mantidos. Para avaliação desse grupo ali, que tem feito essa ponte entre o governo Lula e as Forças Armadas, é importante fazer esse gesto também em relação à manutenção desses benefícios, para que consiga se pacificar as relações. Então, hoje, a ala ali que atua como ponte
entre o governo Lula e os militares, defende que não haja mudança, que não se mexa nesse tipo de benefício e que isso seja mantido ao longo do governo. Inclusive, os próprios integrantes das Forças Armadas já mandaram aí sinalizações ao longo da própria campanha que essa era uma preocupação e um fator importante de estabilidade ali para a manutenção de uma boa relação. Hoje a pauta de divergências entre os militares e a transição é bem mais, digamos, mais intensa. A começar pela presença dos bolsonaristas na frente dos quartéis ao mês, até alguns discursos um pouco críticas ali entre os comandantes, entre os militares da ativa. Como que a transição está atuando para tentar quebrar essas resistências antes da posse do presidente eleito Lula? Na verdade, a transição chegou a avaliar, fazer um grupo temático da defesa para fazer essa interface com as Forças Armadas, mas no início dessa semana o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva reviu essa possibilidade e decidiu que em breve já irá anunciar o ministro e também os comandantes das 3 forças. Hoje, o que impera é que o Lula vai escolher os mais antigos. E esse é um critério que foi muito elogiado por integrantes das Forças Armadas com quem eu falei recentemente. Inclusive, um general de alta patente chegou a me dizer que se o Lula de fato bateu o martelo nesse critério e escolheu os mais antigos, ele começaria a sua relação com as Forças Armadas com o pé direito, porque é um critério inquestionável, é um critério que as Forças Armadas vão aceitar e não tem brecha para questionamento. Em paralelo, o Lula tem buscado um nome que seja palatável, que seja aprovado ali pelos militares com quem o governo eleito tem falado. Hoje, o nome colocado como um forte cotado é o do ex-ministro do Tribunal de Contas da União, o José Múcio. Um ex-deputado federal da velha guarda, foi ministro da articulação política de Lula, é um político que sempre esteve no campo da direita e que depois assumiu um cargo no Tribunal de Contas da União na condição de ministro. Que tem uma boa relação com os militares, foi elogiado, inclusive, por integrantes das Forças Armadas que atuam no governo Bolsonaro. O próprio vice-presidente Hamilton Mourão, que é general, também elogiou muito o nome do Zé Múcio e diz que vê ele ali como uma figura que pode ajudar e que seria bem aceita entre as Forças Armadas. Então, hoje, o governo eleito atua nessas 2 frentes. Mesmo sem o nome do ministro da Defesa, já se sabe que vai ser um civil, depois de 6 anos com a pasta sob comando de pessoas que vieram do meio militar. Isso pode ser causar algum novo ponto de atrito ou já algo pacificado entre os comandantes militares? Eu falei com integrantes ali da cúpula militar ontem sobre esse tema. E todos foram unânimes em me falar que esse não é um ponto de atrito, que desde a redemocratização, né, muitos comandantes ali, desde que existe a pasta da defesa, muitas vezes os chefes, os ministros foram civis, e que tem ministros que tiveram e ainda tem um histórico que é muito elogiado pelos militares, como o próprio Nelson Jobim, que foi ministro da Defesa no governo Lula. Então, não há essa resistência, ou seja, eles não avaliam que é necessário que seja um militar nesse posto, até porque durante toda a campanha o Lula colocou que o nome seria um civil, e assim que ele foi eleito, a única certeza, a única informação que ele já adiantava é que o ministro da Defesa será um nome civil. O que eles afirmam querer é um nome que ouça os militares, que tenha boa relação com os militares e que consiga fazer essa interlocução. Até porque, entre uma parte bastante significativa das Forças Armadas, tem um incômodo dessa partidarização muito alta ali de setores das Forças Armadas. A gente sabe que os integrantes ali, militares da ativa não podem, inclusive, se manifestar politicamente. Então, existe uma ala importante e grande dentro do segmento que quer essa despartidarização das forças e avalia que a entrada de um ministro da Defesa Civil vai ajudar nesse processo.
A gente está numa semana de muita expectativa de anúncio de ministros. Aí em Brasília já se tem uma data prevista para quando vai ser anunciado esse ministro da Defesa, ao lado de outros nomes importantes que a gente está esperando? Felipe, aqui a gente está vivendo na bolsa de apostas, inclusive, dessa data, porque houve a expectativa de que o anúncio acontecesse no início dessa semana, agora a expectativa é que possa acontecer entre sexta-feira e a próxima semana, mas há um consenso no entorno de Lula, entre os integrantes da equipe de transição, que o Ministério da Defesa tem que ser um dos primeiros a ser anunciado e que assim que o presidente eleito começar a anunciar a sua equipe, esse nome deve ser colocado quanto antes. Como a gente citou aqui, o Zé Múcio é um dos nomes que hoje aparece ali como um dos favoritos. Inclusive, ele se reuniu com o Lula na segunda-feira, tiveram uma conversa sobre, enfim, como pacificar essa relação com as Forças Armadas e também despartidarizar as forças. Então, hoje, na Bolsa de Apostas, o nome do Zé Múcio aparece como o mais forte e a avaliação é que o anúncio do escolhido, de fato, deve ser feita nos próximos dias. Bela Megali, muito obrigado. Obrigada a você, Felipe, e aos ouvintes. Este foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Júlia Pina, a edição de João Guilherme Lacerda e Luciano Malini. Até mais!